com essas decisões aí dos políticos. E aí a gente vê que no jogo todo, o que está em jogo também aí é a questão do poder, né? A sucessão. É impressionante como a sucessão de Arthur Lira movimenta poderes, projetos e tudo mais, e muito dinheiro, como a gente vê aí, né? Com muito dinheiro. Daqui a pouquinho a gente tem a entrevista aqui com Padilha. Enquanto não chega, vamos falar sobre um outro assunto. Queria falar aqui sobre Gilmar Mendes, um assunto até que o Josias queria comentar aqui. Tem a reportagem da Estela Borges na nossa página do UOL. O ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu vista nessa segunda-feira e suspendeu um julgamento que pode terminar com a prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. Mas daqui a pouquinho eu conto essa história porque o ministro Alexandre Padilha acaba de chegar aqui conosco e a gente não pode perder a oportunidade, já que o ministro tem a agenda apertada e ele já está ao vivo aqui conosco no All News, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conosco aqui no UOL. Olá, ministro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fabiola, sempre um prazer te ouvir aí, ouvir sua voz. Um abraço ao Josias, abraço ao Thales, abraço a todos que nos acompanham aí no UOL. Ministro, a manchete de hoje, o assunto do dia é essa situação das pessoas que fugiram do Brasil, né? Estão na Argentina, estão pedindo aí, inclusive, um abrigo lá na Argentina. Como é que está essa negociação do Brasil com a Argentina para que essas pessoas sejam extraditadas para o Brasil? Há alguma expectativa aí do que pode ser feito por Javier Milei, ministro? Fabiola, primeiro eu quero dar os parabéns aí pela matéria, acho que é uma investigação muito importante e que mostra, né, exatamente que as pessoas que participaram desses atos golpistas, as tentativas de acabar com a democracia brasileira, de não respeitar o processo eleitoral, não tem limites. Aliás, o ex-presidente Bolsonaro já mostrou várias vezes a vontade de fugir, né? E fugiu depois do resultado eleitoral, fugiu no momento da posse do presidente Lula para não passar a faixa presidencial. Então, parece que seguem seguindo aí o líder ex-presidente nessa prática de fugir, né? Certamente, tanto o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores estão nas tratativas sobre esse tema para que as pessoas que fizeram, que cometeram esse ato, possam ser devidamente punidas. Mas que tratativas são essas, ministro? O senhor falou, estamos na... Hoje o senhor já teve reunião com o presidente Lula, conversaram sobre isso. Que tratativas são essas? Lula deve ligar para Javier Milei ou não? Vai ser através de ministros essa conversa? Que tratativas são essas? Detalha para a gente, por favor. Não, Fabiola, eu não tratei disso com o presidente Lula. Esse é um tema que cabe sempre ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça, que é a forma que tem que ser tratado, inclusive, né? Porque é uma questão de fato entre dois países, tema que cabe à Justiça, e certamente o Ministério da Justiça está conduzindo isso da melhor forma possível, o que é muito grave e o que revela a postura dessas pessoas e revela também a postura de todos aqueles que planejaram, executaram ou financiaram os atos golpistas, não só do dia 8 de janeiro, mas todos os atos preparatórios em relação a isso, não tem qualquer respeito em relação à democracia brasileira, às instituições, e não tem limites, não tem absolutamente limites. Por isso que é tão importante a autonomia e o funcionamento, seja do Judiciário, seja da Polícia Federal, o próprio ministro Flávio Dino, agora o ministro Lewandowski, que sempre deram total autonomia para a atuação da Polícia Federal. É importante a gente defender a atuação do Judiciário, a Suprema Corte que coordena e lidera esse inquérito, exatamente mostrar que as instituições funcionam e certamente, né, naquilo que é da prerrogativa tanto do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores, vai buscar a melhor forma de punir esses indivíduos. Ministro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, a gente estava falando aqui agora, está pautando urgência para o projeto que
que dificulta delações premiadas, desculpe, e também a questão do projeto das fake news, ele adiou, adiou, não, deu prazo de 90 dias, adiáveis por mais 90, ou seja, 6 meses, o que pode, para a comissão de trabalho que elabora o novo texto do projeto de fake news. Ou seja, ele está beneficiando o Bolsonaro e os bolsonaristas nesses dois movimentos. Está se aproximando muito da oposição. Como é que o governo está vendo esses dois projetos e como é que o governo está vendo esse movimento do Arthur Lira? Ô, Thales, primeiro, eu não acho que exista qualquer paralelo em relação ao que o Bolsonaro fez, né? Os crimes e as evidências dos crimes do ex-presidente Bolsonaro não são frutos de delação. O Bolsonaro fez uma transmissão televisiva do seu crime, vocês mostraram. Fez uma reunião aqui dentro do Palácio do Planalto, com vídeos, um verdadeiro BBB do golpe, né? Mostrando, isso foi revelado depois a partir de evidências. Então, não é. Os crimes incutidos ao ex-presidente Bolsonaro não são frutos de uma delação apenas, são evidências muito concretas, independente de qualquer delação, que mostram o envolvimento direto dele no planejamento e na execução de uma tentativa de golpe de não reconhecer as eleições. Então, primeiro, eu acho que esses dois temas que você citou não têm uma relação direta com o Bolsonaro, porque os crimes e as evidências desses crimes cometidos pelo ex-presidente Bolsonaro são evidências que não são frutos de uma delação. Tem uma confissão televisionada, né? Divulgada assim, para todo mundo através daquele vídeo daquela reunião, além de minuta de golpe, minuta de decreto, discurso feito. Então, um conjunto de outras evidências que mostram os crimes praticados e a justiça, de forma correta... Mas a questão da delação, por exemplo, é um requerimento assinado pelo líder do PL. É uma aproximação do Arthur Lira com a oposição. Eu não vejo isso, viu, Thales? Eu não vejo isso. Acho que esse é um tema, tanto dos vários projetos, né? Tem um tema não só do presidente da Câmara, mas os líderes que devem tratar disso. Se me perguntar, é prioridade do governo pautar isso? Não é. A prioridade do governo em relação aos projetos é uma agenda pública que a gente divulga o tempo todo, né? São projetos focados no desenvolvimento econômico do país, para a gente sustentar essa retomada do crescimento econômico do país. Essa semana tivemos uma notícia positiva em relação ao crescimento do PIB, né, o crescimento do país, para a gente sustentar esse crescimento. Tivemos notícia positiva em relação à geração de empregos. É uma agenda econômica e social. Essa semana, por exemplo, nós aprovamos mais 3 projetos dessa agenda prioritária do governo. Ali estão os projetos prioritários do governo. Aprovamos um projeto importante da securitização da dívida dos municípios, era um pleito antigo dos municípios e dos governos estaduais. Aprovamos o marco regulatório do fomento à cultura, um projeto muito importante para o investimento na área da cultura, um projeto social. Inclusive, enfrentamos a extrema-direita, né, os defensores do antigo presidente nessa votação e fomos vitoriosos em relação a isso. Aprovamos um projeto importante também sobre tema de amortização de dívida, ou seja, que melhora o ambiente microeconômico do país. Essa é a agenda prioritária do governo. Então, se me perguntar se é uma agenda prioritária do governo, não é. Né? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, Thales, que o próprio Congresso Nacional, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se debruçar sobre esse tema das fake news, das mentiras. O mundo inteiro está fazendo isso, as democracias consolidadas estão fazendo isso, de como que você não permite que crimes que são já definidos como crimes na vida real, que as pessoas continuem praticando esses crimes no mundo digital. É fundamental que você tenha uma regulação para impedir esses crimes, essas mentiras que atacam a saúde pública, né, que promovem muitas vezes violência nas escolas, que disseminam o ódio, a intolerância. Então, esse debate que o Congresso Nacional vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. A expectativa é que fazer o mais rápido possível. Vou ser bem franco consigo, porque o senhor também é uma pessoa que
utiliza a franqueza, né? O senhor está expondo a agenda do governo. A simples exposição da agenda mostra que o governo está zonzo no Congresso, porque o Congresso está com outra agenda. Então, você vê o que está sendo discutido agora na Câmara. A CCJ vai ressuscitar lá um projeto que concede anistia a esses encrencados aí no 8 de janeiro, e o presidente da Câmara está priorizando uma proposta, vai levar a voto, só não votou essa semana porque a deputada Erundina passou mal. Vai levar a voto em plenário uma proposta que, aliás, uma proposta de um petista lá de 2016 que dificulta as delações ou que impõe restrições às delações, e nesse instante está sendo negociada uma votação que, noutros tempos, o PT estaria incendiando, o governo estaria contra, levantando bandeiras. Vão votar na Câmara uma proposta que equipara a pena de homicídio o aborto depois da 22ª semana de gestação. Então, essa é a agenda do Congresso, e essa agenda se impõe porque na sucessão interna do Congresso, Arthur Lira, e até no Senado ocorre movimento semelhante, precisa dos votos do bolsonarismo. Por isso digo que o governo está zonzo, porque o senhor mesmo já reconheceu, o governo é minoritário no Congresso, precisa fazer as suas composições, não é? E aí o presidente fez uma reunião, para encerrar, com os senhores no início da semana, e disse, precisamos pedir aos ministros que representam o centrão no governo que compareçam com os seus votos no Congresso. Votos que ameaçaram sumir lá na votação da proposta das blusinhas. Sempre que o governo precisa, esses votos são obtidos com muita dificuldade, né? E hoje está claro que os ministros não têm os votos que o governo supõe que eles têm no Congresso, porque os partidos não estão mais respondendo, os deputados e senadores hoje estão muito empoderados, eles têm o orçamento impositivo, né? Não lhe parece que esta é a cena? Não lhe parece que o governo está em dificuldades para impor a sua agenda? Ô Josias, eu também vou ser muito franco. Eu acho que essa pode ser uma interpretação sua, respeito a sua interpretação. Agora, os fatos são o seguinte: qual que é a agenda de votações que são concluídas pelo Congresso Nacional? Né? Você falou de uma tentativa de votação nessa semana, mas você não falou daquilo que foi votado e aprovado. Teve tentativas de votação na semana, mas o que foi votado e aprovado foi o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, foi a conclusão da votação do Mover no Senado, e nós fomos vitoriosos na votação, foi a votação da securitização das dívidas e do tema dos juros, ou seja, aquilo que é a agenda prioritária do governo foi o que foi votado. Agora, o governo tem muita consciência, Josias, de qual que é a realidade da composição do Congresso sobre alguns temas. A gente tem consciência disso. Agora, nós estamos sim conseguindo avançar naquilo que é votado, naquilo que vem para a sanção. Dos projetos prioritários do governo, da nossa agenda em Chama União e Reconstrução, que a gente apresentou publicamente para o presidente da Câmara, presidente do Senado, para todos os líderes, já tiveram 11 dos projetos votados e sancionados pelo presidente da República. Outros 10 já votou na Câmara, já está no Senado. Outros 7 já votou no Senado, já está na Câmara. Ou seja, a agenda vai avançando. Agora, nós temos consciência sobre alguns temas da composição do Congresso, sabemos disso. E não é um debate entre nós e o Congresso, acho que é um debate para o conjunto da sociedade, né? Inclusive, o episódio gravíssimo que aconteceu na Câmara essa semana, daquela violência política, da intolerância, que levou, inclusive, a nobre deputada Luísa Erundina, e eu tenho o tempo todo desejado, estamos acompanhando a recuperação dela. Para mim é uma evidência explícita de que, diante daquele momento, tanto é que foi suspensa a sessão da Câmara, ou seja, eu acho que os líderes, o conjunto dos líderes, eu tenho a expectativa, eu sou deputado, então, eu como deputado, além de ministro das Relações Institucionais do governo, tenho como expectativa que o conjunto dos líderes, diante daquele momento, daquela violência, daquela situação na Câmara dos Deputados, sentem, conversem, e tenho expectativa em relação a isso, de pensar uma pauta, inclusive, que tire da centralidade da pauta esses temas que geram, que alimentam essa violência política. Então, mas, ministro, por exemplo... Muita consciência, eu acho que é melhor e é fundamental assim, a gente encarar uma realidade. Existe uma certa composição do Congresso para alguns temas, nós encaramos essa realidade,
e por isso o governo tem uma agenda concreta, Temas de econômica. costumes, o senhor se refere aos temas de costumes. Mas tem uma agenda, tem um ponto econômico, ministro, por exemplo, que parece que já está contratado uma derrota aí, que é a questão da MP que mexe na dedução do PIS/COFINS. Houve várias frentes parlamentares que fizeram um manifesto contrário. E parece que, qual é a expectativa do senhor? Pelo jeito, essa dedução do PIS/COFINS para compensar a reoneração da folha de pagamento, essa MP não passa no Congresso. Thales, a minha expectativa é exatamente a mesma quando a gente editou a taxação dos fundos exclusivos e dos fundos offshore que falavam que estava contratada uma derrota. E eu, o ministro Fernando Haddad, o governo foi lá, discutiu, negociou e aprovamos. Quando editamos a MP 1185, que enfrentava o tema da compensação tributária, a mesma coisa. Isso aqui não vai aprovar, isso aqui não aprova de jeito nenhum, né? Fomos lá, discutimos, negociamos e aprovamos. Quando o ministro Fernando Haddad fez uma medida correta de mudar o voto de qualidade do CARF, que é um comitê de combate à sonegação, também disseram, isso aqui não vai passar. Não vai... Fomos lá, discutimos, foi aprovado. Então, a minha expectativa é a mesma, Thales. O ministro Fernando Haddad, os técnicos do Ministério da Fazenda, tinham uma necessidade. O Supremo Tribunal Federal determinou o seguinte, aquela reoneração dos setores econômicos, que eles puderem, 17 setores econômicos, pagassem a contribuição previdenciária e os municípios, não precisava ser reonerado de imediato, ele suspendeu isso, permitindo uma graduação nessa reoneração. O governo construiu um acordo sobre isso e o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 60 dias para que o governo mandasse uma proposta para o Congresso, construísse no Congresso não só qual que vai ser a proposta de reoneração gradual dessa contribuição previdenciária, sem impactar do dia para a noite nos setores econômicos e nos municípios, compromisso nosso, inclusive, de fortalecer os municípios e setores econômicos, mas que apresentasse uma compensação, né, que o Congresso Nacional pudesse aprovar qual que é a compensação da queda da receita da Previdência. Foi o principal motivo pelo qual o STF disse que aquilo que tinha sido aprovado estava contra o que está estabelecido na Constituição. Então, nós temos 60 dias, nós e o Congresso Nacional. Se é para manter, eu acho que nós defendemos que se mantenha essa contribuição previdenciária, a reoneração de forma gradual, tem que ter uma compensação. Os técnicos da Fazenda apresentaram isso como proposta, nós vamos discutir como foi o CARF, como foi a taxação dos fundos dos super ricos, como foi a MP que enfrentou a compensação tributária, ou seja, que combateu sonegação de impostos por grandes empresas, como foi o PERSE, que falaram, não vai aprovar de nenhum, fomos lá discutir, não foi aprovado, já sancionado pelo presidente da República. Ministro. Então, vai ser a mesma postura, tanto minha quanto do ministro Fernando Haddad. Sentar, discutir, dialogar, compreender o que o Congresso, explicar o que é a proposta, né? Não tem aumento de imposto ali, pelo contrário, é cobrar aquilo que já deveria estar sendo cobrado, e vamos discutir, Thales, e tenho certeza absoluta que, mais uma vez, vamos conseguir consolidar essa proposta de compensação da contribuição previdenciária, que é tão fundamental que o próprio STF estabeleceu que tem que existir, porque a Constituição diz, se você vai reduzir a contribuição previdenciária para setores econômicos e para os municípios, tem que ter qual que é a compensação dessa queda de receita da Previdência. Está na Constituição, o STF estabeleceu isso, tenho certeza que nós vamos discutir, construir mais uma vez e vamos aprovar mais uma vez Ministro essa medida. Ó, a nossa audiência aqui, tem muita gente participando e as pessoas querem saber, porque o senhor falou muito sobre a realidade, né? Quando até o Josias falou sobre o governo estar zonzo um pouco, e essa negociação em relação ao Congresso. E o senhor falou que é preciso enfrentar a realidade do Congresso, que esse é o Congresso que existe, né? O governo não pode mudar o Congresso. Nesse Congresso, o presidente da Câmara é Arthur Lira, né? E aqui, por exemplo, a Andréia, que está na nossa audiência, ela fala assim, é visível que o governo está na mão de Arthur Lira. Eu queria passar essa pergunta para o senhor. É difícil lidar com o Arthur Lira? Essa é a realidade do Congresso brasileiro? A grande dificuldade da articulação é lidar com o Arthur Lira? Ô, Fabiola, difícil é viver na ditadura. A democracia significa você ter relação com o Congresso, com os outros poderes, respeitar isso. Difícil era o que era o governo anterior, que tinha aqui, dentro do Palácio Planalto, no terceiro andar, uma verdadeira fábrica
de produção de conflitos diários com o Congresso, com o STF, com vocês da imprensa. Então, a democracia é negociação, é discussão o tempo todo. E foi assim, discutindo, negociando, que nós conseguimos no ano passado ser o governo que no seu primeiro ano de governo teve a maior taxa de aprovação de projetos de autoria, desde a redemocratização. O primeiro ano do Lula 3 superou o primeiro ano do Lula 1, que tinha sido até então, desde a redemocratização, o primeiro ano com maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo. Por exemplo, aí a gente pegando pela situação atual, né? Por exemplo, Lula falou, não, a gente vai vetar a história da taxação das compras de até R$50. Aí todo mundo achando que era isso, o senhor mesmo falou isso, aí vai lá para o Congresso, o Arthur Lira bate o pé e aí muda, né? Como é que fica a explicação para a sociedade brasileira? Cada um mudou um pouco, Fabiola. Quando o presidente falou, a proposta que estava lá era uma. Foi construída entre os líderes da Câmara e depois do Senado uma proposta diferente, onde o que teve de cobrança é uma isonomia, ou seja, quem produz aqui no Brasil paga um valor do chamado PIS/COFINS. O Congresso, a Câmara, aprovou uma mediação que é a mesma proporção do que seria a PIS/COFINS para quem produz lá fora, que não gera emprego aqui no Brasil. Então, o presidente teve uma fala, o Congresso, e aí não só o presidente Arthur Lira, mas o conjunto dos líderes construíram uma proposta de mediação, dialogada, inclusive com o ministro Fernando Haddad, e fechou uma proposta que era diferente da proposta original. A proposta original chegava a uma taxação muito maior. Chegou numa proposta final que é uma espécie de isonomia. Quem produz e gera emprego aqui no Brasil paga um valor de imposto da PIS/COFINS. Quem está produzindo lá fora não está gerando emprego lá fora, mas vai vender aqui no Brasil, vai pagar um valor que é equivalente a PIS/COFINS. Então, foi feita a mediação. E assim é a democracia, Fabiola. E nós, com realidade, por isso que eu digo, a gente tem muita certeza, o governo tem uma proposta muito concreta da chamada Agenda União e Reconstrução, segue essa Agenda União e Reconstrução, tem um conjunto de projetos prioritários nelas. Nós aprovamos tudo que era necessário aprovar no passado, econômico e social, e estamos avançando e aprovando esse ano também. Inclusive, superando expectativas pessimistas que diziam: não vai aprovar o PERSE. Está aprovado. Não vai conseguir aprovar a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Está aprovado e sancionado. Não vai conseguir aprovar as cotas raciais, a prorrogação dos concursos das cotas raciais. Aprovamos no Senado, já foi para a Câmara. Não vai conseguir aprovar de jeito nenhum a proposta, por exemplo, do Marco Regulatório de Fomento à Cultura, que é um projeto muito importante para ajudar a financiar os ativistas culturais, produtores culturais, artistas. Conseguimos aprovar, vencendo a resistência que tinha da extrema-direita, construindo, inclusive, apoios de partidos que votaram no Bolsonaro, mas que apoiam projetos no governo hoje, alguns deles, inclusive, participam do governo. Então, é um trabalho árduo? É um trabalho árduo. É difícil? O tempo todo difícil, nós estamos aqui para isso. Agora, o pior é viver na ditadura, o pior é ter um presidente como o presidente anterior que não respeitava nem o Congresso, nem o Judiciário, nem a imprensa, nem o governador. Vai ter reforma ministerial? O governador e prefeito. O Arthur Lira, eu pergunto, vai ter reforma ministerial? Quando? O Arthur Lira gostaria que ela fosse antecipada. E até tem falado que o senhor deveria ser substituído. Vai ter reforma ministerial? Primeiro, Thales, eu nunca ouvi, seja do presidente Arthur Lira, qualquer pedido da parte dele de reforma ministerial do presidente da República. Todas as manifestações que eu vi dele, inclusive, sempre que cabe ao presidente, e é o presidente que define ou não. E o presidente Lula já definiu, disse publicamente mais uma vez, que não está na agenda dele qualquer tipo de reforma ministerial no governo nesse momento. O governo já está quase na metade do segundo ano. O presidente Lula muito dedicado, inclusive, a monitorar as entregas do governo. Está falando, por exemplo, com o ministro da Educação, o lançamento dos institutos federais, que acompanhar a instalação dos institutos federais. Está falando com o ministro. Essa semana nós fizemos
um ato importante de assinatura de contratos para vários municípios do Brasil, de autorização já de início de obras, do começo das obras, de obras de prevenção de enchentes, tem a ver com os recursos do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, ou seja, o presidente Lula está muito dedicado nesse momento ao que ele fala que é o ano da colheita. Ano passado semeou, esse ano da colheita está impulsionando seus ministros, conduzindo a atuação dos seus ministros para que a gente possa colher esse ano ações que foram semeadas no ano passado. Eu não vou nem lhe perguntar esse negócio de reforma ministerial, porque a resposta já está até ensaiada, né? E o seu colega líder, o Zé Guimarães, líder do governo lá na Câmara, falou em reforma ministerial numa entrevista, foi até ironizado pelo presidente numa reunião que os senhores tiveram aí. E, então, esse assunto é meio proibido. Mas eu queria lhe perguntar de uma outra maneira, porque está muito nítido, ministro, e o senhor tem razão, estamos vivendo na democracia. Então, o governo que foi eleito, o presidente que foi eleito com uma diferença de 1,8 ponto percentual, evidentemente, não pode tentar governar de costas para o Congresso. É preciso reconhecer a realidade. Agora, essa realidade inclui a constatação de que há hoje uma certa disfuncionalidade. O senhor diz, estão sendo aprovadas, de fato, a agenda econômica do ministro Haddad avançou muito, estão aí os resultados sendo mostrados, tudo isso, mas tudo aos trancos e barrancos e com muitos ruídos, né? E há uma disfuncionalidade. Hoje, o presidente abriu as portas de determinados ministérios para partidos que não estão entregando votos como gostaria o governo no Congresso Nacional. Então, o que eu lhe pergunto é se o senhor acha, não se vai ter reforma, se não vai ter reforma, porque a essa altura até trocar Sabino por Fufuca, ou seja lá quem for, não vai trazer esses votos, porque a realidade se impõe e os partidos que hoje são considerados hipoteticamente aliados ao governo não estão entregando os votos e não passarão a entregar se o ministro for outro. Mas existe uma necessidade de apertar parafusos. Onde é que o senhor acha que não está funcionando? O que é que esses ministros que representam lá a União Brasil, o PP, que, aliás, não estão só no Ministério, controlam até a Caixa Econômica Federal, a Codevasf, o que é que esses partidos precisam fazer para entregar os votos? O que é que o governo vai fazer? O que é que o presidente vai fazer? Porque toda hora fala, o presidente vai entrar nesse jogo. Acho que não adianta mais, né? A constatação é de que agora estão falando que querem, e já não estão ambicionando nem a sua cadeira mais, estão ambicionando a cadeira do Rui Costa. O Centrão quer botar alguém como o Ciro Nogueira no governo do Bolsonaro, alguém que eles imaginam que a Casa Civil está mais próxima dos cofres, né? O que fazer? Como corrigir o que eu estou chamando aqui de disfuncionalidade? Josias, primeiro, o governo, a coalizão PT e PSB, presidente Lula e vice-presidente Alckmin, não tem 120 deputados, não tem 20 senadores. Mesmo assim, o governo aprovou aquilo que é a sua agenda prioritária, econômica e social. Uma agenda, inclusive, que enfrentou interesses de poderosos na agenda econômica. Taxação dos fundos exclusivos, taxação dos fundos super ricos, do CARF, que é combate à sonegação, da agenda social, que enfrentou um debate, polêmicas, igualdade salarial das mulheres, cota racial. Tudo isso está certo mesmo, mas tem um custo, né, ministro? O custo não é um custo barato, né? Não, deixa eu falar. E só aprovou isso porque teve votos de partidos que superam, estão mais amplos do que a coalizão que elegeu o presidente Lula. Ou seja, teve votos desses partidos, por exemplo, desse ministro que você citou, do ministro Sabino, que ajudou a entregar esses votos, do ministro André Fufuca, do ministro Silvio Costa Filho, de vários ministros que são de partidos que apoiaram o presidente anterior, mas que depois do 8 de janeiro, eu acho que isso que a gente precisa compreender, depois do 8 de janeiro, da tentativa de golpe no país, ele demarca uma linha, na minha opinião, histórica importante e que nós buscamos trazer todos aqueles que rechaçaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro para o conjunto do governo e estão nos ajudando na entrega das votações econômicas e sociais. Mas então para que o presidente fez aquela reunião na segunda-feira? Está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas o ministro... Não precisava da reunião. Mas, o ministro, o senhor está falando das vitórias...
o senhor está falando das vitórias, e é que tem muita gente falando aqui, o senhor falou das vitórias, uma atrás da outra. Foram duas derrotas muito importantes recentes do governo no Congresso, uma da questão das saidinhas e outra, essa questão do veto do Bolsonaro em relação à questão das fake news, que era um assunto muito caro ao governo. O senhor fala aí sobre vitórias, nós estamos colecionando vitórias. Não é assim que a população vê acontecer na prática, né, ministro? Ô, Fabíola, você conseguiu falar de duas derrotas, né? As mais recentes que justificaram até uma reunião do presidente Lula na segunda-feira. Tem toda segunda-feira, Fabíola, vocês tentam criar, não estou falando de vocês, mas tentam criar uma narrativa. Nenhum time, é raro um time ser campeão no campeonato de pontos corridos sem ter uma derrota. Então, o fato do time ter tido uma derrota não significa que não possa e não está sendo campeão na sua agenda prioritária e campeão no campeonato. Então, nós tivemos, e não estamos satisfeitos com as duas derrotas que nós tivemos. Então, nós estamos dizendo aqui que esse conjunto de ministros e o conjunto de partidos que depois do 8 de janeiro, que rechaçaram a tentativa de golpe, inclusive que foram fundamentais. Esses partidos foram fundamentais para a CPMI do golpe, que diziam que a oposição criou a CPMI achando que ia criar uma nova narrativa sobre o golpe do dia 8 de janeiro. Esses parlamentares desses partidos foram fundamentais, inclusive, para concluir o relatório mostrando que tinha uma organização criminosa contra a democracia a partir daqui do Palácio do Planalto. O presidente da CPMI era de um partido que, inclusive, apoiou o governo anterior, mas que, a partir de 8 de janeiro, né, rechaçou aquela atitude, e a participação desses ministros tem contribuído para isso. Significa que consegue impedir todas as derrotas? Não. Tem alguns temas no Congresso Nacional, e eu acho que é isso que é importante a sociedade, todos nós compreendermos, porque senão a gente fica tentando criar subterfúgios para não encarar uma certa realidade que a gente reconhece. Existem alguns temas no Congresso Nacional que são influenciados por conta do que foi a opinião, de uma certa forma, da população no dia da eleição, né? O Congresso Nacional espelha o que foi a opinião no dia da eleição da população. Alguns temas que o debate é muito difícil e que nós sofremos derrotas de posições em relação a isso. Por que nós fazemos reuniões antes e depois? Exatamente para tentar aprimorar, exatamente para tentar aperfeiçoar. Eu acho que, por exemplo, temas como esse, e acho que o presidente Lula também, a fala dele nesse sentido, existe não é só envolvimento dos ministros que já se envolvem, estão ajudando a garantir a votação e aprovação desses projetos, que alguns desses projetos são emenda constitucional, precisa de quórum de emenda constitucional, outros lei complementar, que é quórum qualificado. A gente só consegue aprovar exatamente pela participação desses ministros, desses partidos, desses deputados que nos ajudaram a aprovar isso. Tem alguns temas que você tem que preparar um debate junto com a sociedade, né? Porque esse debate junto com a sociedade, inclusive, pode influenciar a votação desse conjunto de parlamentares. Então, o governo tem uma noção muito clara. Nesse sentido, o governo está com uma noção muito clara, né, muito direta, em relação a uma prioridade de agenda, que o nosso foco é sustentar a retomada do crescimento econômico e reduzir a desigualdade com as políticas sociais, e compreender, ter consciência disso, e tem alguns temas que precisa melhorar o debate na sociedade. Uma só pergunta objetiva. No Congresso Nacional, para que esses temas. Uma pergunta objetiva. Essas duas derrotas lá no Congresso, eu assisti e não vi nenhum ministro lá. Eu queria saber, e normalmente o que se tem em todos os governos, quando você tem votações importantes, os ministros vão em peso para o plenário. O senhor mesmo, como ministro, já foi várias vezes, inclusive em governos passados. Quer dizer, faltou ministro lá no plenário. A partir de agora, nas votações importantes, vai ter mais ministro em plenário para participar da votação, puxar voto para o governo? Otávio, sabe qual era a votação importante da sessão do Congresso? Que desde o começo do ano diziam que o governo seria derrotado, era o tema do orçamento.
de não permitir que se desorganizasse o orçamento público. Era um passo muito importante, decisivo, desde o começo a gente falava isso, decisivo para esse esforço de equilíbrio da saúde das contas públicas que ajuda ao reequilíbrio econômico do país. Os ministros, o conjunto dos ministros ajudaram muito na votação desse tema do orçamento. Precisa estar lá na Câmara para ajudar, até porque essa ajuda é feita antes, conversando com as suas bancadas, inclusive de situações que seguravam vetos, às vezes, do orçamento do próprio Ministério. Foram lá e defenderam a posição do governo, como outros temas. Não é à toa que o governo, que tem PT e PSB, Federação do PT e do PSB, tem cerca de 120 deputados, né, em vários temas que exigem mais de 300 deputados, conseguiu isso, por conta da mobilização desses ministros. Né? É fundamental para isso. Eu acho que a gente não... a gente tem que ter plena consciência que tem alguns temas que é voto da consciência dos próprios parlamentares. Alguns foram eleitos com essa pauta, né? E por isso que o governo se concentra, está muito concentrado naquilo que é a sua pauta prioritária da agenda econômica e social, reconhece as dificuldades sobre alguns temas, que o pessoal às vezes fala de pauta de costumes, alguns temas, e nós vamos trabalhar para evitar que eles possam aparecer no Congresso. Por isso que a centralidade do governo e conta com o apoio dos vários ministros, e o presidente Lula já se colocou à disposição, inclusive, de eventualmente conversar com alguns ministros, conversar com alguns líderes sobre pautas que a gente possa identificar que tem alguma resistência, que é importante a conversa para reverter essa resistência, para que a gente possa avançar. Nada substitui a presença do presidente Lula em algumas conversas, ele está sempre disposto a isso. Ô, ministro, eu sei que o senhor tem horário e tem que desligar. Só uma coisa que tem muito curiosa aqui, o pessoal é muito curioso em relação a isso, a PEC das praias, né? O senhor já se posicionou sobre isso, falou que o governo é contra essa privatização das praias, como as pessoas estão entendendo. Caso isso passe, é possível vetar? O governo Lula deve vetar isso, não? Não, Fabíola, a emenda constitucional não cabe nem veto, né? Então, esse é um debate que teve uma audiência pública agora. Eu até me perguntaram, foi ruim a audiência pública? Eu falei assim, não, foi ótima a audiência pública, porque tornou o tema público, virou um debate na rede, até o Neymar, a Luana Piovani, então ótimo para a sociedade brasileira saber. E é isso que eu acho que é importante, Fabíola. O fato da sociedade brasileira saber do que está se tratando, debater o tema, influencia, inclusive, a votação no Congresso Nacional. Após essa audiência pública, após tornar mais público o tema, o posicionamento de várias pessoas, vários setores, especialistas do meio ambiente que relacionam o risco, inclusive, dessa PEC com impactos mais graves, né, das mudanças climáticas no país, mostram, e eu acho que influenciou, sim, o Senado. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse, isso não é um tema para ser tratado dessa forma, vamos discutir melhor. Eu afirmei muito claramente a posição do governo, do jeito que está aquele texto, o governo é absolutamente contrário a ele. Mas dá para evitar a aprovação? E a sociedade se posicionar, acho que esse é um bom exemplo, Fabiola. Às vezes a sociedade se posicionando, quando ela fala, se posiciona, também o Congresso é sensível a isso e vai discutir melhor isso. O senhor acha que esse tema vai ser judicializado, vai parar no Supremo? O Thales nem votou ainda, está discutindo ainda. Esse tema está sendo discutido no Congresso Nacional e acho que é muito importante a sociedade falar sobre isso. Quem tem questionamento, inclusive jurídico, a isso, acho que é importante se posicionar, falar, entidades jurídicas se posicionarem, falarem sobre isso. É assim que você influencia o debate, inclusive no Congresso Nacional. Não é só a ação do governo, mas a sociedade como um todo. Então, a audiência pública ter dado publicidade para esse tema foi importante. Eu acho que nós temos um debate ali dentro do Congresso Nacional e acho sim que o Congresso Nacional tem tudo para ser sensível em relação a isso. O próprio presidente do Senado falou, opa, vamos discutir melhor isso, não é uma coisa que está na agenda prioritária. Por isso que eu ando sempre aqui com a minha agenda prioritária, quais são os projetos prioritários, porque é nisso que o governo está focado, que a gente consiga aprovar. Ministro Padilha, muito obrigada pela sua atenção de nos atender aqui no UOL ao vivo. Um bom dia ao senhor, bom trabalho. Eu que agradeço, Fabíola, Josias e Thales. Sempre é bom ouvir a voz da Fabíola aí, que eu sempre ouvi dentro dos carros das ruas de São Paulo aí. Bom demais te ouvir, viu, Fabíola? Obrigada, muito bom, ministro. obrigado. Até. Obrigado, ministro.
O ministro Padilha, que é de São Paulo, me ouvia na Rádio CBN, por isso que ele está falando aí sobre a minha voz no rádio, apresentando o CBN São Paulo. Vocês de Brasília não me ouviam tanto como o pessoal de São Paulo. Bom, tá aí, a gente ouvindo o ministro, né, Thales, ele, claro, ele tem que responder, não tem muito o que falar dessa situação em relação ao Congresso, mas o próprio Lula fala sobre essa dificuldade, né? Ele fala, essa é a realidade que nós temos, os limites, né? E a gente tem aí essa situação dele com Arthur Lira, toda essa dificuldade. Eles falam e tentam enaltecer as vitórias,